Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 12 de julho, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do 1 até o 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós temos aqui, então, o chamado dos 12 apóstolos a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Muito propício este Evangelho de hoje, para nós entendermos que este também é o nosso chamado, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Jesus primeiro fala aos judeus, mas depois São Paulo apóstolo sai e inicia a pregação aos pagãos. Muito propício por quê? Porque esse é o nosso chamado. Isso é o que Jesus ensinou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse não é um chamado especificamente dos apóstolos, não é um chamado especificamente dos padres, dos bispos, dos religiosos. Não. Ir por todo mundo e converter as pessoas a Cristo é um chamado de todo fiel batizado da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todos nós temos a missão de anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. E, como eu citei, ide por todo mundo, está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. Será condenado. Aí nós temos um bispo católico. Para ser bispo, você precisa já ter lido a Bíblia, no mínimo. Ter feito teologia, filosofia, ter estudado. Daí nós temos um vídeo que está com um alcance muito grande, que é do bispo auxiliar lá de Portugal, falando que na Jornada Mundial da Juventude não tem intenção nenhuma de converter as pessoas, mas que todos sejam do jeito que são, vivam a fraternidade. Lembro vocês que há 10 anos atrás eu estive na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, cujo o lema era esse aqui, ó. Há apenas 10 anos, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, os jovens foram exortados a ir e fazer discípulo de todas as nações. Olha aí, há 10 anos atrás, a Jornada Mundial da Juventude nos pedia para ir e fazer discípulo em todas as nações. E agora não é para pregar mais, não é para
anunciar o Evangelho. Mas aqui é uma matéria do Infocatólica, ó, porque esse bispo Américo, que será elevado a cardeal, foi criado cardeal, agora foi encardinado, ainda não foi a cerimônia, mas ele será encardinado. Ó, não queremos converter os jovens a Cristo. Foi isso que ele disse. E aqui a matéria do Infocatólica: há apenas 10 anos, na jornada da juventude no Rio de Janeiro, os jovens foram exortados a ir e fazer discípulo em todas as nações. Foi então em tom de cumplicidade com a juventude, que ouviu-se pela primeira vez o papal fazer confusão, faz confusão, que nada mais significava do que seguramente exercer o apostolado católico, tentando conquistar o mundo para Cristo. Pois bem, quase uma década depois, soubemos que o responsável pela Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal, o futuro cardeal Américo Aguiar, entende que não é esse o propósito desses dias, mas sim uma fraternidade universal. Não queremos converter os jovens a Cristo, a Igreja Católica, nada disso absolutamente. Mas todos entendemos que a diferença é uma riqueza. Blá, blá, blá. Eu até já coloquei este vídeo aí, eu vou colocar aqui de novo. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhar. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho, porventura, porque é assim ou que é de outra maneira, e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fratelitude de todos os irmãos, que o Papa tem feito um esforço megalómano para fazer ecoar no coração de todos, no nosso e de todos. Parece que a Jornada Mundial da Juventude agora ela está alinhada com a Agenda de 2030. Essa aqui foi a matéria do Infocatólico. E essa é a realidade. Mas eu percebi que quando comentaram sobre esse assunto, foram um tanto quanto brandos. Mas eu vou rasgar o verbo e falar o que é. O que é uma heresia? Uma heresia é quando eu ensino algo diferente do que Jesus ensinou. Se Jesus me diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e o bispo Américo diz que não precisa pregar o evangelho e converter ninguém, não. Todo mundo é bonito e maravilhoso do jeito que é. Isso é uma heresia. Quem fala uma heresia é um herege, tá? Um apóstata, apostatou da verdade da igreja. Esta que é a realidade. Gostando ou não, esta é a verdade. Se vocês não querem dizer isso, eu digo. Isso é uma heresia, e quem diz heresias é um herege. Tá? O nosso chamado é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse isto. Não fui eu, não foi vocês, foi Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então eu não posso ensinar algo diferente do que Cristo me ensinou. Eu posso ser quem for, ter o cargo que tiver, mas eu não posso ensinar algo diferente do que Cristo ensina. Então essa é a realidade. Nós não podemos acolher uma heresia. Nós temos é que combater. Os jovens, vocês jovens, que vão à Jornada Mundial da Juventude, se vocês estiverem vendo, vocês têm que pregar sim, converter as pessoas a Cristo sim. Outra coisa, que isso chegue a padres, bispos, que tem jovens da diocese que possam ir à Jornada Mundial da Juventude,
instrua os seus jovens a pregar o evangelho a toda criatura, a converter, sim, porque esse é o nosso chamado. Porque se não for para pregar e converter, não precisa de igreja. Se não for para pregar e converter, não precisa ser cristão. Se não existe céu e não existe inferno, eu não preciso converter as pessoas a Cristo, eu não preciso de religião. Então, vamos parar com blá 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 e vamos falar a verdade. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, sim. E aqueles que falam algo diferente disso são hereges. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.